Só que Jesus ele vem para quebrar paradigma e mudar destino. Ele trocou esse pensamento que aqueles homens colocaram naquela mulher por algumas palavras. Eis que os teus pecados te são perdoados. Vai em paz e não peque mais. A tua fé te salvou. Então Jesus ele veio para quebrar todos os rótulos em nossas vidas. Tem algum rótulo que te deram que ainda é vivo em tua vida? Um apelido pejorativo que colocaram em você? Jesus veio para quebrar isso em tua vida. Ele veio para mudar destino, quebrar toda e qualquer situação. E Jesus fala, os teus pecados te são perdoados. No pensamento bíblico, perdão não é apenas apagar a culpa, é restaurar a posição. E aquela mulher foi restaurada na sua posição. Vai em paz e não peques, peques mais. A tua fé te salvou. Segundo, a mulher samaritana. Mulher era rotulada, não tem nome também. Era conhecida como a mulher dos maridos. Não tinha nome, não deram nome para essa mulher, porque ela foi rotulada, porque ela teve vários homens em sua vida. E a mulher samaritana carregava 2 rótulos pesados. Por ser samaritana, carregava uma rejeição religiosa, porque os judeus e os samaritanos não combinavam. E além disso, recebeu esse peso, esse rótulo de ser uma mulher que gostava de homens. Vários homens passaram na vida dessa mulher. Foi rotulada dessa maneira. Olha que forte. Mas também ela teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou o rótulo dessa mulher. Porque ela disse que ela iria na cidade, né? E Jesus falou para ela que ela teve 5 maridos, o que ela estava agora também não era o marido dela. E ela foi na cidade e começou a contar o que havia acontecido, que um homem contou toda a vida dela. E ela começou a, diz a palavra, pregar para a cidade. O Senhor mudou destino, mudou história. Uma mulher pecadora, uma mulher que teve vários maridos, agora Jesus encontra com ela e muda destino. Porque a água que ela tomou não foi uma água qualquer. Porque Jesus disse, se você tomar da água que eu lhe der, rios fluirão do teu interior. E Jesus apagou todo o pecado daquela mulher. Se tornou uma pregadora do evangelho. Por isso, ela buscava água ao meio-dia. Por que ela buscava água ao meio-dia? Não era comum buscar água ao meio-dia, querido. Não era comum. Porque ela não queria que ninguém a visse. Ela não queria ter um encontro com ninguém, mas naquele dia o Senhor teve um encontro com ela e mudou o destino, mudou a vida, mudou o rótulo que ela carregava. E é isso que o Senhor faz quando nós encontramos com Ele. Aqui tem pessoas que tiveram sua vida mudada porque tiveram um encontro real com Cristo.
Não é verdade? Todos nós tivemos a vida mudada. Porque o encontro real com Cristo faz toda a diferença em nossas vidas. O poço representa a fonte da identidade. Na Bíblia, muitos encontros de destino aconteceram no poço. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Na Bíblia, muitos encontros de destino aconteceram no poço. E é verdade. Isaac, por exemplo, a sua esposa foi encontrada onde? No poço. A esposa de Moisés foi encontrada onde? No poço. Não é? Então, poço é lugar de mudança de destino. Jacó também. Moisés. E Jesus estava reposicionando o destino daquela mulher. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus transforma a vergonha pública em testemunho. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome dele. Terceiro, Zaqueu. O corrupto da cidade. O publicano. Zaqueu, ele tinha 3 rótulos, querido. O publicano, o traidor e o ladrão. Se um rótulo já é pesado, imagina a pessoa carregar 3 rótulos, né, papai? Quando as pessoas ouviam dizer publicano, lá vem um ladrão. Mas algo profundo aconteceu na vida de Zaqueu. Ele sobe em uma figueira brava. Para ver o que estava acontecendo. E segundo os relatos, quando nós estivemos lá em Israel, nós fomos lá, onde tem um cercado e tem essa figueira, não é? Segundo os guias, aquela figueira é do tempo de Cristo. E não é uma árvore muito alta mesmo. Lá no Pará tem uma árvore que ela cresce e ela espalha assim, ó, castanha de soldado, né? Isso. É parecido com essa árvore. E ela espalha assim. Ele subiu numa árvore dessa. E algo profundo aconteceu com ele. A figueira representa a restauração de dignidade em Israel. Quando Adão pecou, com o que ele se cobriu? Com folha de figueira. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus, ele não fala para Zaqueu: ô corrupto, ô ladrão, desce daí, porque eu estou te vendo. Não, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque é assim que Deus nos vê. Ele nos chama pelo nosso nome, porque nós temos identidade para ele. Sabia que Deus não conhece ninguém por apelido? Deus, ele nos conhece pelo nome. Te chamei pelo teu nome e tu és meu. Nome. E nome tem um peso muito grande. O diabo é perito em roubar identidade. Havia um rei que ele capturava outros reis quando ele saía para a guerra, chamado Adoni-Bezeque. O que ele fazia? O que esse rei fazia? Ele cortava os polegares dos dedos, das mãos e dos pés dos reis que eles capturavam.
E aí eu fui pesquisar por que ele fazia isso. Quanto que você sela algo? Não é com o dedo? Polegar? A sua identidade lá, qual é o dedo que está lá? É o polegar. Tá, pastor, mas o dedo do pé? É o equilíbrio. Você perde o equilíbrio. Olha que forte. Você não tem identidade e ainda perde o equilíbrio. E era isso que aquele rei fazia com aqueles reis que ele capturavam. E diz a Bíblia que todos eles comiam como cão, se arrastando ali na mesa de Adoni-Bezeque. Porque perderam a sua identidade. O inimigo é perito nisso, querido. Então Deus, ele não chama Zaqueu de ladrão nem corrupto, ele chama pelo nome. E Zaqueu teve a vida mudada. Porque Jesus falou assim: hoje mesmo me convém pousar em tua casa. E aquele homem teve a vida mudada. Deus mudou de uma forma tão tremenda e poderosa a vida de Zaqueu, que ele disse: se porventura defraudei, roubei, eu devolvo quantas vezes? 4 vezes mais. Quem dera que isso acontecesse nos dias de hoje, né? Quem dera. O Brasil seria a nação mais rica do mundo. Sabia disso? Que o Brasil, eu estava vendo uma reportagem, ele está em 4º lugar em extração de ouro. Aí tem um país aqui na América do Sul que não tem mina de ouro e é o segundo. Como pode isso? Porque tudo que se planta aqui dá. O nióbio, o Brasil detém a maior reserva do mundo. E isso está sendo roubado. Quarto, Gideão, o menor na casa de meu pai. Eu ministrei sobre isso domingo passado, sobre o estigma que Gideão carregava. Porque ele não conseguia se ver como um homem valoroso. E Deus aparece para ele e fala: Gideão, varão valoroso. Ah, Senhor meu. Eu sou o menor na casa de meu pai e o mais pobre na tribo de Manassés. Olha como ele se via. Ele se via como o mais pobre, ele se via como o menor. Era uma família rotulada assim. Mas o anjo chama ele de valoroso. Homem de valor. Quantas pessoas, querido, não se veem com valor? Não conseguem enxergar o valor que elas têm, porque foram roubadas na sua identidade. Deus estava chamando Gideão, ainda que ele não via, para uma grande obra. Ele não tinha ideia do que poderia acontecer através da vida dele. Eram 7 anos de roubo na vida do povo de Israel. 7 anos eles plantando
o inimigo vinha e dizimava tudo. A colheita, o gado, ovelha, os bois, camelos, levavam tudo. Por 7 anos. E Deus encontra Gideão malhando trigo no lagar. E através daquele homem, Deus muda o destino de uma nação. Quinto, Raabe, a prostituta. Raabe aparece sempre com um rótulo. Raabe, a prostituta. Mas algo profético acontece na vida de Raabe. Um fio de escarlate muda o destino daquela família. Não precisa muito, não. Precisa do sangue de Cristo em nossas vidas para mudar o destino e toda a situação que nos envolve. Você crê nisso? Então, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Escarlate aponta para a redenção e sangue da aliança. E o mais impressionante na vida de Raabe, que ela entra na genealogia de Cristo. Se você ver lá em Mateus, você vai ver. Sobre Tamar, aí sobre Raabe, sobre Betseba. 3 mulheres que foram pecadoras. E elas estão na linhagem de Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Essas mulheres foram pecadoras, mas Cristo veio para apagar e mudar o rótulo da vida delas. E eu quero te dar uma boa notícia também. Que Jesus Cristo veio para mudar o rótulo da nossa vida. Porque todos nós tínhamos um rótulo, querido. Todos nós. Era o rótulo que nós carregávamos. Pode falar. Pecadores, todos nós éramos pecadores. Condenados. Todos nós tínhamos destino já certo, mas Cristo mudou a rota da nossa vida. Quem teve a vida mudada por Cristo aqui? Todos nós tivemos, né? Sexto, Bartimeu, o cego. Bart, filho, Timeu, filho de Timeu. E eu já ministrei outra vez aqui e disse que Bartimeu, ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Seu pai era um opositor ao regime da época e foi penalizado. E tinha uma cultura naquela época que as gerações também pagavam, eram castigadas, e um dos castigos era esse, tirar, arrancar os olhos. E Bartimeu então estava ali, e quando ele ouviu falar de Cristo, que Jesus estava passando, ele começou a gritar, porque era o único recurso que ele tinha. E um milagre aconteceu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E
quando Jesus ouve, ele para. Os discípulos quiseram calar Bartimeu, mas ele não se importou, continuou clamando. E Jesus parou para realizar o milagre na vida daquele homem. E como eu disse, a cegueira de Bartimeu não foi de nascer. Foi causada por coisa externa. Mas Jesus, ele não se importa com isso. Ele está e entra na nossa vida para curar e realizar grandes feitos de milagre. Amém? Pedro, sétimo e último, é aquele que negou. Foi rotulado por negar a Cristo. Pedro ficou marcado pelo erro. Negou Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição, Jesus faz algo profundo. Quando Jesus foi sepultado, passou 3 dias fora. Não é? Metade dos discípulos que caminhavam com ele foram fazer o quê? Pescar. Inclusive Pedro. E aí Jesus então vai até a praia, acende uma fogueira, pega um peixe, prepara ali aquela comida. Jesus pergunta: tem peixe aí? Não pegamos nada, Jesus. E eles reconheceram a voz do mestre. E Pedro vem ao encontro de Jesus. Porque Jesus não descarta ninguém. Aprenda uma coisa, querida. Saiba separar a pessoa do comportamento. Pedro negou. Foi uma coisa horrível que ele fez. Mas Jesus, ele sabia separar a pessoa do comportamento. Porque quando ele encontra Maria, ele fala assim: fala para os discípulos irem para a Galileia. E avisa Pedro também. E ali então Jesus começa a perguntar: Pedro, tu me amas? Primeira vez. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E a terceira vez: Pedro, qual é o tipo de amor que você me ama? É o amor fraternal? É o amor filéu? Qual é o tipo de amor? E qual foi a fala de Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. E era essa a resposta que Jesus queria ouvir de Pedro. Qual é o tipo de amor que você me ama, Pedro? É o amor ágape, incondicional. Olha que forte, querido. Na cultura hebraica, eles têm o costume de orar ou pedir algo 3 vezes. Se Deus não responder, porque eles entendem que aquilo não é vontade de Deus. Por exemplo, Jesus orou quantas vezes no jardim do Getsemane? Não teve resposta de Deus. Certo? Então eles têm esse costume de orar 3 vezes. E se não houver a resposta de Deus, eles entendem que Deus não quer responder aquela oração. Então, isso significa que todos nós temos o direito de orar e tem pessoas que só oram uma vez e já querem a resposta de Deus. Não é? Ora a segunda vez e já querem a resposta. E quando Deus não responde, já ficam bravos. Não é verdade? Ou eu estou falando coisa que não tem nada a ver?
Aí ora a terceira vez, tão pertinho de receber a bênção, aí abre a boca e murmura. Está quase tocando na bênção. Aí abre a boca e murmura. Aí a bênção, poxa. Olha, na cultura judaica, repetir algo 3 vezes significa restauração completa. Pedro passou de negador à coluna da igreja. Deus restaura a pessoa no mesmo lugar onde caíram. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus restaura pessoas no mesmo lugar que elas caíram. Como assim? Foi envergonhado. Pedro era pescador. Ele conhecia, como ele disse, o mar da Galileia. Com a palma de sua mão, ele sabia onde tinha peixe. E qual foi a fala dele? Pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas segundo a tua palavra, vamos lançar a rede. E eles obedeceram. O que aconteceu, querido? A rede veio cheia de peixes. Foi humilhado. Porque pescou a noite toda e não trouxe o sustento para a sua casa. Mas segundo a palavra de Cristo, ele ficou no mesmo lugar, lançou a rede, Deus operou um milagre tremendo naquele lugar. Amém? Deus sempre te levará no lugar da sua desonra para te honrar. Amém? Fala isso olhando para a pessoa que está ao seu lado, mas fala com autoridade. Deus sempre te levará no lugar da tua vergonha para te honrar. Você recebe essa palavra? O diabo, ele trabalha com rótulos. Deus, ele trabalha com identidade. Os rótulos dizem fracassado, adúltero, pecador, incapaz, mas Deus diz escolhido, restaurado, amado, enviado. Amém? É o oposto. É o oposto. Se o diabo trouxer uma palavra para você, ele vai falar assim: você é um fracassado. Você é um derrotado. Você só nasceu para trazer desgosto para a tua família. E muitos aqui já ouviram isso. Você é um erro. Eu e sua mãe, nós não queríamos você. Você nasceu porque foi um descuido. Descuido, né? Foi uma fatalidade. Quem já ouviu isso? Não levante a mão, por favor. Mas nós ouvimos pessoas assim. Você é a ovelha negra da família. Minha esposa já ouviu isso dos pais dela. Você é a ovelha negra da família. Mas o Senhor, Ele muda esse rótulo. Ei, você é filha amada em quem minha alma tem prazer. Você é um príncipe do meu reino, uma princesa do meu reino. Porque é assim que o Senhor faz conosco. Isso fala de identidade, de destino. Quem sou eu? Quem é Deus? E quem é o próximo?
Tem um curso que nós ministramos, querido, chamado Veredas Antigas. E tem um modo específico que nós pedimos para a pessoa perguntar como que Deus a vê e o que ele pensa a respeito daquela pessoa. É algo impressionante que acontece. A revelação que as pessoas têm delas mesmas, quando o Senhor mostra e restaura a identidade dela, é coisa tremenda e poderosa. E é isso que Deus faz. Ele restaura a identidade. Diga para a pessoa aí que está ao seu lado: o rótulo pode vir da terra, meu querido, mas a identidade vem do céu. Quem te definiu pelo erro não tem autoridade sobre o teu destino. O único que tem o poder de mudar destino é Deus. Amém? Fique de pé.